Olá, muito bom dia, povo abençoado. Pastor Valdir Marques aqui em mais um momento, mais uma edição do nosso Café da Verdade. Tomar esse café delicioso. Vídeo hoje um pouquinho mais tarde, hoje 12 de agosto de 2026, manhã esta de quarta-feira. Acabamos de chegar na nossa atividade física. Hoje foi um pouco mais intenso, foi 2 horas, um pouco mais de 2 horas de aula, né? Para cuidar do corpo, que é a habitação do Espírito Santo. Corpo cuidado, mente cuidada, e através da palavra a mente transformada, ou seja, a verdadeira metanoia que nós esperamos. Hoje eu quero aqui compartilhar com você o evangelho que escreveu o apóstolo Mateus. É uma sequência que nós temos aí transmitido todas as manhãs, de domingo a domingo, sem intervalo, podemos dizer assim, né? Então, todas as manhãs, o nosso compromisso aqui com você, e do Facebook, né, do Instagram, em especial os nossos seguidores aí do nosso canal do YouTube. Se inscreva lá, você que não está inscrito, inscreva, clique lá no sininho, pois todas as manhãs nós compartilhamos um vídeo, né, que é o verdadeiro alimento que precisamos todas as manhãs. O versículo 36 do capítulo 13 do Evangelho que escreveu o apóstolo Mateus diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e todos os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. E aí ele encerra dizendo: Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos ali, interessados, né, não era para menos, porque eles não haviam entendido a parábola do joio, ficou suspenso, mas Jesus é aquele que não deixa dúvidas nem interrogação, e ele vai explicar a eles. E Jesus começa dizendo para eles que o semeador é o Filho do Homem. Esse é um título de Jesus, o Filho do Homem. Ele é que semeou a boa semente. E ele declara que a boa semente, que é o trigo, são os filhos do reino. E declara que o joio são os filhos do diabo. Ele declara que o campo é o mundo. E também ele declara que a ceifa é a consumação do século, ou seja, é o final de todas as coisas aqui na terra. E ele também declara que os ceifeiros são os seus anjos e que o inimigo é o próprio diabo. E ele declara que dará ordem aos seus anjos para recolherem ali o joio. Ele declara que todo o escândalo e toda a iniquidade. São aqueles, meus amados, que às vezes nós nos espantamos e ficamos chocados em ver dentro da igreja o escândalo. Aqui Jesus não estava falando do mundo propriamente dito, mas estava falando daqueles que declaram que conhecem a Cristo, mas que causam escândalos, né? Divisão,
praticam iniquidade e declaram que, né, o pecado não tem nada a ver, porque somente a blasfêmia contra o Espírito Santo é que, né, nos condenará. Então aquele pecado que ele defende que cometeu, ele diz que não tem nada a ver, porque o Senhor o perdoará. Mas ele esquece que o pecado é por premeditação. É um pecado gravíssimo, é um pecado que gera morte. E isto torna-se um escândalo, porque vem às claras, e todas as pessoas veem isso. Então nós temos visto esses últimos dias dentro da igreja grandes líderes, né? Digo assim grande, eu abro aspas e fecho aspas, porque não, de grande não tem nada, o que está sobre eles é muita arrogância, prepotência, acham que são os donos, né, do povo do Senhor, mas o povo tem um dono, e o dono é Cristo, e esse mesmo Cristo vai reaver aquilo que é dele. E os homens que hoje escandalizam, envergonhando o Evangelho por conta do dinheiro, o Senhor julgará. São estes que o Senhor está dizendo: os escândalos e as iniquidades. Então lembre-se que a boa semente são os filhos do reino. E se é boa semente, ela produz o bom fruto. Ela é uma boa árvore. E como boa árvore, jamais ela poderá produzir frutos maus. Então que Deus te abençoe, que Deus te guarde. E que o Espírito Santo te ilumine. Através desse texto você tem como identificar se você é trigo ou se você é joio. Se você é filho do reino ou filho do diabo. É simples, não tem, né? O que se discutir é o texto sagrado que mostra quem nós somos. Então, esta foi mais uma edição do nosso Café da Verdade. Que Deus te abençoe. Até breve.